Saqueando túmulos para idiotas. Em 8 de agosto de 2014, um usuário chamado Simon PRJ postou no YouTube um vídeo intitulado Grave Robbing for Morons, saqueando túmulos para idiotas. Esse vídeo era, na verdade, uma versão digital de uma antiga fita VHS, e uma bastante perturbadora. Nele, um jovem explica em detalhes como roubar túmulos e vender restos mortais no mercado negro, mostrando técnicas sobre como remover ossos de cadáveres. Ele chega a dizer frases bizarras como: Grab it by the eyes or the nose. You pull it out, put your finger all the way in. There is nothing there that will hurt you at all. Or you have to make sure of that. There's nothing that can hurt you. Do not be afraid. Pull it out like that. Do not pull it by the teeth, or else it'll break out like that, and you will have holes. O que torna esse vídeo ainda mais inquietante não é apenas o conteúdo, mas o mistério em torno dele. Ninguém sabe quem é o homem no vídeo. Até hoje, sua identidade permanece desconhecida, e ninguém assumiu a autoria do material. Isso gerou duas teorias principais na internet. A gravação é real e mostra um verdadeiro ladrão de túmulos compartilhando suas técnicas. O vídeo é uma encenação, feito como um curta-metragem de terror para chocar os espectadores. Surpreendentemente, há evidências que sustentam ambos os lados. O que sabemos com certeza é que o vídeo é muito antigo. A menção mais antiga de Grave Robbing for Morons, encontrada na internet, estava em um antigo site de vendas de VHS de terror, chamado Shocking Videos, que listava a fita para venda em abril de 2003. A descrição dizia: "O que temos aqui é uma filmagem genuína de um adolescente bêbado e gago dando uma aula de meia hora sobre como roubar partes de corpos em cemitérios para diversão e lucro, segurando um crânio apodrecido nas mãos." Mas há indícios de que o vídeo seja ainda mais antigo. Dentro da filmagem, é possível ver uma cópia da fita VHS de Evil Dead 2, 1987, por volta dos 5 minutos e 43 segundos. Além disso, na parte inferior da tela, há uma edição da revista Horror FX, que fazia parte de uma edição especial da Fangoria, lançada em julho de 1989. Isso sugere que o vídeo foi gravado entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90. A presença desses itens sugere que o criador do vídeo poderia ser apenas um grande fã de filmes de terror, tentando criar algo macabro por diversão. No entanto, algumas partes da gravação parecem assustadoramente autênticas, como as descrições detalhadas de como remover um crânio de um corpo que ainda não está completamente decomposto. Por outro lado, há trechos que soam absurdos, como quando o jovem sugere que, caso alguém os veja saqueando túmulos, basta nocauteá-los para que pensem que tudo foi apenas um sonho. Never leave witnesses. If you have to knock them out so that way they think it's a dream. Esse tipo de comentário dá força à ideia de que ele poderia estar apenas improvisando e inventando as coisas para parecer mais experiente do que realmente era. Por outro lado, algumas pessoas argumentam que o crânio que ele mostra no vídeo é detalhado demais para ser falso. Quanto às inconsistências nas instruções, uma possível explicação é que essa poderia ter sido sua primeira vez roubando um túmulo, e ele estava apenas inventando coisas para parecer mais experiente do que realmente era. O momento mais estranho do vídeo acontece perto do final, quando o rapaz quase revela seu nome verdadeiro, mas se corrige no último segundo. Okay, this was made by Anthony. Well, as a matter of fact, let's forget the last name. Em 1999, um homem chamado Anthony Casamassima foi preso em Nova York por roubar um valioso vitral de um cemitério. Havia uma possibilidade real de que ele fosse a mesma pessoa do vídeo Grave Robbing for Morons. No entanto, algumas inconsistências contradizem essa teoria. Não há registros de Casamassima sendo acusado de profanar corpos. Ele se concentrava mais no roubo de artefatos valiosos, como vitrais. Além disso, ele tinha 40 anos quando foi preso, o que significa que teria cerca de 30 anos na época da gravação, o que não condiz com a aparência jovem do indivíduo no vídeo. Outra teoria sugere que o homem do vídeo poderia ser Craig A. Bradley, preso em 1995 por roubar restos humanos em um cemitério no interior de Nova York. Craig teria cerca de 24 anos na época da gravação, o que se encaixa melhor na aparência do jovem no vídeo, e ele até se parece um pouco com ele. No entanto, há um problema. Craig não tinha a gagueira característica do sujeito no vídeo. Winter months don't usually pay. Dig for you and everything, so you dig and your friend digs, and then it's another friend digs. You have to find some place really secluded, so that way there's
no interruptions, okay? Embora seja possível que a gagueira tenha sido encenada, muitos acreditam que isso seria difícil de falsificar de forma convincente. Algumas pessoas afirmam que já conheceram pessoas com gagueiras semelhantes e que isso parece ser um comportamento real e involuntário. Até hoje, a identidade do jovem no vídeo continua desconhecida, e não há certeza se Grave Robbing for Morons é real ou apenas uma encenação muito convincente. É possível que, um dia, a pessoa vista no vídeo revele a verdade. No entanto, por enquanto, não temos ideia de quem ela seja ou se este vídeo de roubo de túmulos, que parece extremamente realista, é autêntico ou apenas uma encenação. Barulhos estranhos no céu. Nos últimos 50 anos, houve inúmeros relatos de pessoas ouvindo sons misteriosos vindos do céu. Em alguns casos, o barulho se assemelha ao som de metal rangendo, como se alguém arrastasse móveis pesados pelo chão. No entanto, o ruído mais comumente relatado é um zumbido de baixa frequência que persiste na área. Quem consegue ouvi-lo o descreve como onipresente e extremamente incômodo. Segundo a BBC, esse som já foi associado a pelo menos um caso de suicídio no Reino Unido. Embora existam relatos legítimos sobre esse zumbido misterioso, muitos podem ser explicados facilmente ou até mesmo serem falsos. O ruído metálico, por exemplo, pode vir de ferrovias próximas, onde trens de carga longos geram vibrações ao fazer curvas. Em outros vídeos, o som registrado lembra o de uma trombeta, o que levou algumas pessoas a associá-lo ao trompete do juízo final da fé cristã. No entanto, a má qualidade do tempo nesses vídeos sugere que pode ser apenas um alarme de tornado defeituoso. Além disso, algumas dessas gravações são comprovadamente forjadas. Com sons adicionados digitalmente para atrair visualizações. Algo evidente pelo fato de que os pássaros nas imagens não reagem a um ruído que supostamente seria avassalador. Ainda assim, há milhares de relatos que não podem ser facilmente desacreditados. O fenômeno do zumbido de baixa frequência parece ter sido registrado pela primeira vez na década de 1970, em Bristol, na Inglaterra. Na época, centenas de moradores reclamaram de um barulho noturno estranho, e um jornal local perguntou aos leitores se eles haviam escutado o zumbido, recebendo quase 800 respostas afirmativas. Cientistas sugeriram que o som poderia vir de ondas vibrando o fundo do oceano, o que talvez explicasse o caso de Bristol, mas não os inúmeros relatos semelhantes que surgiram pelo mundo desde então. Muitas teorias tentam justificar esse fenômeno global, desde conspirações sobre alienígenas e civilizações subterrâneas, até explicações mais plausíveis. Alguns especialistas acreditam que os sons estão mais relacionados aos ouvintes do que ao ambiente ao redor. Condições como hipersensibilidade auditiva ou início de problemas auditivos, como tinnitus, podem ser fatores importantes. Além disso, ansiedade e estresse elevados também podem influenciar a percepção desses ruídos. Uma pesquisadora da BBC, por exemplo, afirmou que só ouvia o zumbido quando estava exausta e estressada, o que reforça a teoria de que ele pode ter uma origem psicossomática. Durante minha pesquisa, encontrei um vídeo que supostamente capturava o som misterioso, mas ao assisti-lo, percebi apenas ruídos normais do ambiente. Isso sugere que algumas pessoas podem estar ouvindo sons internos do próprio corpo e interpretando-os erroneamente como um barulho externo. No entanto, isso não explica os inúmeros outros vídeos onde o zumbido é claramente audível. Com tantas variáveis envolvidas, é improvável que tenhamos uma resposta definitiva para esse mistério tão cedo.
O incidente do vôlei de 2006. Em 2 de julho de 2017, um usuário anônimo fez uma postagem enigmática no fórum paranormal do 4chan, perguntando como alguém pode seguir vivendo após tomar a pílula vermelha sobre o chamado incidente do vôlei de 2006. Essa postagem se referia a uma história misteriosa e perturbadora sobre um suposto massacre ocorrido durante um jogo de vôlei escolar, no qual um atirador teria matado 14 pessoas em algum lugar entre Dakota do Sul e Nebraska em 2006. No entanto, o mais estranho é que, ao procurar qualquer informação sobre esse evento, simplesmente não há registros. Nenhuma notícia, nenhum relatório oficial, nada. As únicas menções vêm de sites de teorias da conspiração e algumas postagens perdidas no Reddit, onde usuários questionam se esse evento sequer aconteceu. Parece que a tragédia foi apagada da história ou talvez nunca tenha ocorrido. Apesar da falta de evidências concretas, muitas pessoas afirmam lembrar-se de ter ouvido falar sobre o massacre. E algumas dizem que estavam perto do Monte Rushmore na época e ouviram relatos sobre o caso no rádio. Durante anos, a única suposta prova desse incidente era um frame de um vídeo caseiro, alegadamente gravado pouco antes do ocorrido, exibindo a data 27 de setembro de 2006. Isso permaneceu assim até que um youtuber, conhecido por explorar os cantos obscuros da internet, encontrou novas evidências. Enquanto navegava em um fórum semelhante ao 4chan durante a madrugada, ele se deparou com imagens chocantes de um ginásio escolar ensanguentado, que teriam sido tiradas logo após o ataque. Let's go down a little bit over here. They've got 2006 volley. Oh my god. Oh, we're gonna have to blur this one. Jesus Christ, that's actually like death footage. I think I remember this. I was searching around for some sort of proof of this happening, and apparently it's a snippet from a home video. Oh my god. We have to blur that out. I gotta make sure we note that, blur it real quick. Let me add that to the notes here. Jesus. It's like an actual straight up bloody massacre. It's like VHS recorded. This has to be from like a movie. There's no way. This has to be from like some movie. It's crazy as hell. That it's got like a CBI not for release. Like, I assume CBI stands for like some sort of a governmental organization or something. That is so messed up. I feel like I should have known this or something. I don't even know if that's like a conspiracy. How is that a conspiracy? It's actually like death foot, unless it's from like some movie or something that we don't know about. Jesus Christ. That is actually the most chilling thing I've seen. We're like 5 minutes into this recording and already it's just like death footage has hit the building. No canto inferior direito da imagem, havia um texto que dizia CBI, não para distribuição. Vou tentar mostrar isso para vocês enquanto censuro todo o resto. Esse detalhe gerou diversas teorias mirabolantes que se espalharam pela internet. De acordo com a mais popular delas, o incidente realmente aconteceu, mas foi encoberto pelo governo dos Estados Unidos. A história diz que o governo estaria tentando assassinar uma pessoa específica que estava presente no jogo de vôlei do colégio. No entanto, a situação saiu do controle, e vários jovens jogadores acabaram sendo mortos no fogo cruzado. Para evitar um escândalo público, o governo teria ordenado que a mídia não divulgasse o caso, e além disso, teria pago as famílias das vítimas para que permanecessem em silêncio. Embora o governo do Cenário tenha um histórico de ocultar certas informações, essa teoria parece um tanto exagerada. Manter um evento tão grande em segredo por tanto tempo seria praticamente impossível. Em algum momento, a verdade provavelmente viria à tona. Uma explicação um pouco mais plausível é que isso seja um caso clássico do efeito Mandela, em que grandes grupos de pessoas compartilham uma lembrança falsa de algo que, na realidade, nunca aconteceu. Coincidentemente, encontrei um caso real semelhante que ocorreu na mesma região e no mesmo ano. O ataque à Platte Canyon High School, onde, em 27 de setembro de 2006, um homem de 53 anos chamado Dwayne Roger Morrison fez 7 alunas reféns, atacou-as e acabou matando uma delas. Isso pode explicar por que algumas pessoas do meio oeste afirmam ter ouvido notícias sobre um massacre escolar naquela época. No entanto, existem diferenças significativas entre esse caso e o suposto incidente do vôlei de 2006. O ataque de Platte Canyon não ocorreu durante um jogo de vôlei e resultou em apenas uma morte, ao contrário da história da suposta chacina. Levando tudo isso em conta, a explicação mais provável é que tudo não passe de uma farsa. Durante minha pesquisa, encontrei um post curioso no fórum Above Top Secret, publicado em 2017. Nele, o autor discutia a ideia de criar um boato sobre múltiplos tiroteios em escolas ocorridos em 2006, todos em pequenas cidades, mas cujos registros teriam sido misteriosamente apagados da história. Se for esse o caso, surge uma nova dúvida. De onde vieram as imagens que o youtuber Some Ordinary Gamers encontrou? Considerando que já se passaram mais de 7 anos desde que essa história começou a circular na internet,
É bem provável que nunca descubramos a verdade por trás desse enigma perturbador. John Lang, polícia de Fresno. Em 20 de março de 2015, um canal do YouTube chamado Lang Marine publicou um vídeo de 3 minutos e meio intitulado Assédio da Polícia de Fresno, Ford Crew Cab que me perseguiu várias vezes na minha residência. O vídeo mostrava o mesmo veículo passando pela câmera 2 vezes em 3 minutos. O responsável pelo upload era John Lang, um ex-fuzileiro naval de 51 anos que vivia em Fresno, Califórnia. As imagens foram capturadas por uma câmera de segurança instalada em sua casa. Na descrição do vídeo, Lang alegava que vinha criticando a forma como o Departamento de Polícia e o Corpo de Bombeiros de Fresno utilizavam seus orçamentos e, como retaliação, estava sendo perseguido e assediado. Segundo ele, o veículo pertencia à polícia de Fresno ou ao escritório do xerife. No dia seguinte, ele postou outro vídeo mostrando um homem passeando com seu cachorro em frente à sua casa. O vídeo parecia inofensivo, mas Lang alegava que o homem era um policial à paisana treinando seu cachorro para que ele não atacasse caso a polícia invadisse sua residência. Nos meses seguintes, Lang continuou postando vídeos de atividades suspeitas capturadas por sua câmera, incluindo pessoas rondando sua casa, veículos parando por alguns segundos antes de irem embora. E, o mais perturbador, uma van preta filmando sua casa com um equipamento que Lang acreditava ser um sensor térmico para verificar se ele estava dentro. Em janeiro de 2016, Lang estava completamente convencido de que a polícia de Fresno estava planejando assassiná-lo. No dia 16 de janeiro, ele postou um vídeo sobre uma van de uma empresa de limpeza estacionada em frente à sua casa. Na descrição do vídeo, ele escreveu: "Se eu desaparecer ou morrer amanhã, lembrem-se desta van. Acho que vi alguns caras saindo pela porta lateral e entrando no prédio quando ela estava estacionada na garagem esta tarde. Tenho causado muitos problemas para a cidade de Fresno recentemente, o que agora me arrependo." Infelizmente, esse seria o último vídeo que Lang postaria no YouTube, porque poucos dias depois, os bombeiros o encontraram morto dentro de sua casa em chamas, com múltiplas facadas no corpo. Essa foi uma notícia triste para aqueles que acompanhavam sua história, mas esse foi apenas o começo de uma conspiração ainda maior. Quando a notícia de sua morte foi divulgada, os primeiros relatórios afirmavam que ele tinha algumas facadas na parte superior das costas. Se isso fosse verdade, validaria todas as suas preocupações sobre ser assassinado e colocaria o Departamento de Polícia de Fresno como o principal suspeito de seu assassinato. No entanto, quando o legista de Fresno divulgou o relatório da autópsia de Lang, mencionou apenas 3 facadas auto-infligidas no peito, sem qualquer menção a ferimentos nas costas. O primeiro relatório foi um erro, ou a polícia de Fresno estava tentando encobrir um crime. Essa inconsistência gerou uma grande reação do público e até mesmo um abaixo-assinado para reabrir o caso. Mas até hoje, ele continua fechado. O caso de John Lang permanece um mistério. Ele realmente estava sendo perseguido ou era apenas alguém com sérios problemas mentais e paranoia? Pela minha pesquisa, a resposta parece ser um pouco dos dois. Antes de tudo, vale ressaltar que a polícia de Fresno é amplamente conhecida por ser corrupta. Um usuário do Reddit compartilhou uma história que conhecia sobre o departamento dizendo: "O pai do meu amigo foi policial em Fresno por décadas, e Jerry Dyer apareceu com alguns oficiais e o ameaçou no final dos anos 90. Então não me surpreenderia se os policiais estivessem intimidando esse cara." Então, a polícia de Fresno retaliou contra Lang? Talvez, mas o mais provável é que Lang estivesse se tornando cada vez mais paranoico e perdendo a noção da realidade com o tempo. Por exemplo, o homem que aparece passeando com um cachorro no vídeo está apenas fazendo isso, passeando com o cachorro. A alegação de que ele estava condicionando o animal em questão de segundos para não reagir em uma possível invasão é bastante exagerada. Até mesmo a van suspeita pode ter uma explicação simples. O dispositivo mostrado no vídeo era apenas uma câmera de filmagem montada em um estabilizador, gimbal, e não um sensor térmico avançado. E quanto ao motivo de estarem filmando de dentro de um veículo, provavelmente eram cineastas independentes que não tinham permissão da cidade para gravar na área. Mas tudo isso é apenas conjectura. A verdadeira evidência que mostra o estado mental deteriorado de Lang é o fato de que ele desligou as câmeras de segurança dentro de casa um dia antes do incidente. A última gravação salva mostrava ele sentado com uma faca de cozinha na mão. Além disso, quando os bombeiros chegaram ao local, todas as entradas da casa estavam barricadas por dentro. Se realmente tivesse sido um assassinato, o responsável teria que remover uma dessas barricadas para escapar. No fim das contas, se houve uma grande conspiração por trás da morte de Lang, duvido que a verdade venha à tona depois de mais de 8 anos. Bastão maligno. Em novembro de 2014, Nicole Allen comprou uma varinha de princesa rosa para sua filha de 2 anos em uma loja de $1 na Lyon Avenue.
Em Catherine, o nome do brinquedo era Evil Stick, bastão maligno, o que já era bastante bizarro por si só, mas provavelmente passou despercebido por Nicole. No entanto, a embalagem do brinquedo prometia coisas como brilho, beleza e música maravilhosa. A arte da caixa também apresentava a personagem Sakura Kinomoto, protagonista do popular anime japonês Sakura Card Captor. Na série, Sakura é essencialmente uma princesa mágica, então a inclusão de uma personagem fofa fez com que Nicole baixasse a guarda ainda mais. Mas ela não poderia estar mais enganada. O fato de incluírem essa personagem na embalagem sugeria que o produto tinha origem asiática. Além disso, o Evil Stick tinha uma leve, muito leve semelhança com uma das varinhas que Sakura usa no anime. No entanto, tratava-se claramente de uma versão pirata de um produto que, caso fosse oficial, deveria ter se parecido com algo totalmente diferente. O problema é que os fabricantes dessa cópia tiveram total liberdade para fazer o que quisessem. E o que escolheram fazer foi completamente perturbador. No topo da varinha, havia um adesivo brilhante que provavelmente imitava a estrela cintilante das versões oficiais. No entanto, esse adesivo escondia uma imagem por baixo. Quando a filha de Nicole acidentalmente removeu o adesivo enquanto brincava, foi surpreendida por uma imagem extremamente assustadora de uma mulher com aparência sinistra cortando os próprios pulsos. Isso provavelmente foi aterrorizante para a criança, mas não parava por aí. Se você apertasse o botão da varinha, em vez da música maravilhosa prometida, ela emitia uma risada macabra. Além disso, a luz do brinquedo acendia atrás da imagem perturbadora, o que significava que a garotinha teria visto a cena mesmo sem remover o adesivo. Quando Nicole descobriu essa verdade assustadora, tornou suas descobertas públicas na esperança de banir esse brinquedo macabro das lojas. A notícia sobre o Evil Stick viralizou rapidamente, mas o brinquedo continuou cercado de mistério. A imagem perturbadora dentro do brinquedo foi rastreada até Butcher Ludwig, um fotógrafo francês conhecido por criar algumas das obras mais aterrorizantes que se pode imaginar. A maior parte de seus trabalhos é gráfica demais para ser exibida abertamente na internet, e até mesmo um breve olhar em suas imagens pode causar uma forte reação de medo. Por que uma imagem tão horrível foi usada em um brinquedo infantil? Ninguém sabe ao certo. O único detalhe que as pessoas descobriram sobre o Evil Stick após analisar sua embalagem foi que ele foi fabricado na China. No entanto, não havia o nome do fabricante na embalagem. Mesmo pesquisando o código de barras do produto, ninguém conseguiu encontrar informações relevantes. Esse é apenas um daqueles casos que nos fazem questionar quantos outros mistérios assustadores podem estar escondidos em brinquedos infantis baratos. No final, você decide no que acreditar. Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal para mais vídeos.